Olá, tudo bem? Está começando mais um programa cheio de boas notícias. Manhã está no ar com dicas para melhorar a sua qualidade de vida. Você dorme bem? Descansar é fundamental para repor as energias. Nesta quarta-feira vamos tratar da saúde do seu sono. As escolhas do colchão e do travesseiro são importantes, mas se a mudança não for suficiente para resolver o problema da insônia, o melhor é procurar um médico. E ainda, os riscos da automedicação. Tomar remédios por conta própria pode desencadear alergias. E os benefícios de se espreguiçar. Você já fez isso hoje? Pois deveria, é muito relaxante. 20 de julho de 2011. É amanhã, bom dia! Olá, já é quarta-feira, a semana está passando rapidinho. Você tem dormido bem? Hoje a gente conversa sobre a saúde do seu sono. Quando chega a noite, tem pessoas que não dormem mesmo, nem bem nem mal. É aquele vira-vira de um lado para o outro e nada de pegar no sono. Se está difícil dormir, até contando carneirinhos, a solução pode estar num tratamento. Centro da cidade, dia agitado, e para encarar o trabalho, nada como uma noite de sono para recuperar as energias. Mas é cada vez mais complicado achar alguém que realmente tenha dormido bem. Tenho dificuldade em pegar no sono. Eu tomo remédio para dormir. Não conseguimos dormir bem à noite, não. Insônia pode ter dezenas de consequências, como dificuldade de concentração, alteração de memória, distúrbios de humor, fadiga e, claro, sonolência ao longo do dia. O tratamento muitas vezes inclui medicamentos como os barbitúricos e as benzodiazepinas. Há ainda uma substância chamada melatonina, um suplemento natural para ser usado à noite. O problema é mais comum do que se imagina. Segundo a Academia Brasileira de Neurologia, 40% dos brasileiros têm dificuldades para dormir. E muita gente tem procurado terapias alternativas para tentar minimizar esse problema. É o caso da advogada Genoveva Freire, que fez vários tratamentos para tentar dormir melhor. O problema se agravou há 7 anos, quando ela mergulhou em uma depressão. A insônia, ela veio e veio se tornando diária, não dormia mais. Dormia, acordava de madrugada, não dormia mais. Acordava 3 horas, 4 horas e até de manhã. Isso arrebenta o teu dia, tá? Você não tem condições de trabalhar, mas eu tinha que trabalhar, tinha que estar em pé. Então, isso foi assim... Foi se agravando, você perde vida, você fica enrijecido, tenso. Foi muito triste. A terapia que ela buscou é ministrada por Dona Geralda Carniel. Farmacêutica por formação, ela encontrou na medicina chinesa tradicional uma alternativa que pode ajudar no tratamento da insônia. Publicou livros sobre o assunto, a chamada terapia do frio e do calor, técnica que busca o equilíbrio do organismo através da ativação da corrente sanguínea. O princípio mais simples que todo mundo tende a aprender é observar a cor do rosto. Quando o rosto começa a ficar vermelho, você já sente que o calor está subindo, né? E este calor que deveria descer, que devia fazer o seu equilíbrio na ponta dos pés, ele permanece fechado na cabeça. Para a microempresária Maria Glinsky, as massagens ajudaram a aliviar um problema que estava ficando crônico. Hoje, ela repassa os conhecimentos para outras pessoas. E todas essas informações a gente precisa passar, né? A fazer essa manutenção diária, de tirar o calor dos olhos, né? Porque, como ela mesma diz, o que você não mexe endurece. Então vamos ativar, né? E é uma coisa tão simples de você fazer, né? Não custa nada, só usamos água. Então isso faz com que a gente viva mais feliz, né? E consiga ajudar muitas pessoas por aí, os idosos, as crianças. Eu cheguei aqui faz uns 3, 4 anos e também estava com problema de insônia e foi mexido todos os músculos e foi soltando, né, os músculos e eu consegui dormir melhor. Que delícia, né?
E aqui no estúdio vamos descobrir os passos para um sono perfeito com a neurologista Esther London. Bom dia, Esther. Bem-vinda ao Amanhã. Tudo bem? Tudo bom, doutora? Fique à vontade, sente-se, por favor. Então, o que é preciso para ter uma boa noite de sono? Então, nós chamamos de higiene do sono, são fatores, são coisas que nós podemos fazer para ter uma boa noite de sono. Ter um horário fixo para dormir, uma rotina, né? Ter aquele horário fixo para ir para a cama é uma das coisas que a gente orienta. Ir para a cama somente quando se está realmente cansado, né? Não ir para ver o laptop, nem para ver televisão, e realmente quando se está cansado para dormir. Fazer atividades físicas frequentes, ter uma rotina de exercícios físicos é uma coisa que ajuda também bastante. Mas a gente fala também até umas 6 horas da tarde. Após isso pode até prejudicar, deixar agitado e prejudicar o sono. Não beber bebidas alcoólicas, nem cafés, nem chás em excesso durante o dia. Então são coisas simples, mas que se feitas cotidianamente, rotineiramente, vão ajudar a ter uma boa qualidade de sono. Doutora, na semana passada nós tivemos aqui no estúdio uma entrevista sobre o estresse. E essa ansiedade, de repente, de pegar no sono, ou o estresse do dia a dia, isso pode afetar? Pode, de uma maneira até bem importante, né? Nós temos uma incidência de insônia. O que seria insônia? A dificuldade de iniciar e de manter o sono, que pode ser aguda ou crônica, ou seja, menos de 30 dias a gente chama de aguda e mais de 30 dias a gente chama de crônica. E a gente vê que nas insônias, os estados emocionais, a ansiedade, a correria do dia a dia tem uma influência bem importante. Doutora, e a gente tem que ter esse ritual, então, para dormir? Você falou escurecer o quarto, ajuda um chazinho, tomar um leitinho, e depende de cada um? Depende de cada um, né? Mas a questão do escurecer o quarto, de ter um ambiente tranquilo, silencioso, sem barulho, isso faz parte da higiene do sono também. Né? A história do leitinho é antiga, mas a gente sabe que tem uma proteína, tem uma substância no leite que até pode ajudar no sono. Então, as coisas antigas da vovó, né, que a gente diz, também acabam nos ajudando. Tá certo. Agora, também, assim, tem aquelas pessoas que estão precisando dormir, não estão conseguindo pegar no sono, tomam um relaxante muscular porque sabe que ele vai relaxar. Né? Quer dizer, é uma automedicação, a gente vai tratar isso no próximo bloco, mas os efeitos colaterais do sono e os remédios que as pessoas tomam, isso aí pode ser feito uma vez ou outra ou não? Isso é condenável? Se for uma vez ou outra, como você está falando, né, uma coisa esporádica, até pode, né? Mas se vira hábito, se vira rotina, todo dia aquela dificuldade para iniciar o sono, é importante investigar. Até porque, quando a gente fala de insônia, existe até um trabalho recente da Universidade da USP, em que mais de 30% dos pacientes que vão procurar o serviço só por insônia, quando faz o exame, a polissonografia, que eu posso explicar daqui a pouco, vê que não é só uma insônia, que tem outros distúrbios do sono associados, como a apneia obstrutiva do sono. Então é importante que se investigue, que não se automedique, né? Doutora, tem também a situação dos adolescentes, que teoricamente não gostam dormem um pouco menos, precisam de um pouco menos de sono, mas isso não é verdade, né? Não é verdade, até um pouco ao contrário, né? Os adolescentes, eles dormem um pouco mais, eles necessitam de um pouco mais de horas de sono. É fisiológico, isso é da fase de vida. Eles até dormem mais tarde, no sábado, no domingo, acordam mas eles ficam até de madrugada em frente ao computador e acham que não precisa dormir. E é o contrário, eles precisam até mais do que o adulto jovem, né? Então, se a gente vê um gráfico assim da quantidade de sono durante a nossa vida, então os bebezinhos, as crianças pequenas dormem de 6, 18 até 20 horas por dia. Isso vai diminuindo, mas na adolescência isso é um pouco maior. A gente precisa faz falta para aprender, né? Na escola, tudo, né? A qualidade de sono, o número de horas de sono está diretamente relacionado à qualidade de aprendizado, de memória, de concentração. Então é bem importante que durma mesmo. Você estava falando agora sobre o exame do sono, né, que descobre outras características, outros problemas. Quais seriam esses problemas? O que mais que pode estar afetando o sono e que é provado através desse exame? Então, o exame se chama polissonografia e é um exame em que nós temos várias monitorizações. Então, atividade cerebral, respiratória, a oximetria, que é a quantidade de oxigênio no sangue. Então, é um exame extremamente útil porque nos dá muitas informações. E com ele nós podemos observar, então, diversos distúrbios do sono. A apneia obstrutiva do sono, que hoje é uma das mais comuns que nós encontramos. As próprias insônias, é interessante de se fazer o exame.
Porque muitas vezes o indivíduo acha até que não dorme, e quando a gente faz o exame, a gente vê que ele dorme. A gente chama isso de má percepção de sono. Então ele acha que não dorme, que não tem, talvez até um sono de muita qualidade, mas ele dorme às vezes mais do que ele imagina. Temos outros distúrbios como o bruxismo, que é um apertamento dentário, um ranger de dentes, né, que o indivíduo, a pessoa vai acabar tendo bastante dor facial e vai também fragmentar esse sono. E aí sonambulismo. E aí, se a gente falar que tem uma série de outros distúrbios, né? Tem gente que ronca tanto que daí o outro é que não dorme, né? Isso é uma coisa tão interessante, sabe que eu não sei te dizer uma porcentagem aqui, mas o que vai de gente no consultório trazido pela familiar é enorme. A mulher leva o marido, né? Fala, não, até olha, recentemente tem que ir lá teve na uma reportagem no jornal e veio uma pacientinha assim, meio envergonhada, assim, porque disse que o marido tinha colocado a reportagem na geladeira. Em vez de falar para ela, olha, você está roncando, então havia colocado a reportagem. E daí ela se tocou, que então era isso, que era ronco, que ela foi consultar. Mas é bem comum, é super comum ver o familiar trazendo, né, referindo o ronco. Porque o próprio paciente, na maioria das vezes, não Mas numa situação percebe, como essa, os dois né? têm que se tratar, né? Quem não consegue dormir por causa do ronco e quem ronca. É de uma vez só a consulta. Vai os dois. E você aconselha homeopatia, florais, tratamentos alternativos para pegar no sono quando essa queixa ela é leve? Muitas vezes dá resultado, não vou te dizer que em todos os casos, mas em alguns casos, até mesmo nas crianças, né? Em termos de substância, a gente usa bastante a valeriana. Às vezes dá certo. Então, assim, cada caso é um caso, tem que ser estudado especificamente, mas às vezes pode dar certo, sim. Tem alguma mensagem para deixar para quem tem esse problema na família e, de repente, quer amenizar? Eu acho muito importante ressaltarmos a importância de um sono de qualidade do sono. Acho que até bem pouco tempo pensávamos assim, vamos passar um terço da vida dormindo. Nós passamos e devemos passar dormindo bem, porque é muito importante ter uma boa qualidade de sono, não ter um sono cortado, fragmentado, né? Por que disso? Porque um sono ruim, nós vamos ter dificuldade de concentração, dificuldade de memória, distúrbios do humor, né? Não se consegue produzir, trabalhar adequadamente, aprender adequadamente. Então, ter um sono de qualidade é realmente muito importante. Qualquer coisa diferente que alguém perceba, é importante que procure ajuda, que vá consultar. Obrigada pela sua participação, doutora Esther Londo. Nós deixamos já os seus contatos aqui para quem quiser tirar alguma dúvida. Muito obrigada. Então, dormir é uma arte, né, doutora? É uma arte. E por falar em dormir bem, daqui a pouco a gente te mostra a diferença que a escolha certa do colchão pode fazer para suas noites. E você, tem uma farmacinha em casa? No próximo bloco, a gente conversa sobre os riscos da medicação sem orientação médica.